Olá, ouvintes! Bem-vindo ao Filosofando Cast, sendo apresentado pelos aprendedores Tiago, Felipe, Ricardo e Afonso. E hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história da filosofia, onde vamos explorar as ideias que moldaram o pensamento humano ao longo dos séculos. Irei iniciar com a origem da filosofia e seu contexto histórico. A filosofia teve a origem na Grécia Antiga, por volta do século VI a.C. Foi um período de transição do pensamento mítico para o pensamento racional. A filosofia também teve seu período pré-socrático, onde os primeiros filósofos, conhecidos como pré-socráticos, buscavam entender a natureza do universo. Tales, por exemplo, acreditava que a água era o princípio fundamental de todas as coisas. Os principais filósofos da filosofia eram Sócrates, Platão e Aristóteles, onde Sócrates era famoso por sua metodologia de questionamento, conhecida como método socrático. Ele acreditava que o conhecimento verdadeiro vinha da introspecção e do diálogo. Já Platão, discípulo de Sócrates, fundou a academia e escreveu diálogos que exploravam temas como justiça, beleza e igualdade. Sua teoria das ideias é uma das mais influentes na filosofia ocidental. E Aristóteles, aluno de Platão, desenvolveu uma filosofia mais prática e empírica. Ele escreveu sobre a lógica, ética, política e muitas outras áreas, influenciado o pensamento ocidental por séculos e séculos. Agora, o apresentador Felipe irá apresentar o tema sobre filosofia medieval. Bom, vamos falar da filosofia medieval. A filosofia medieval se desenvolveu na Europa durante a Idade Média, aproximadamente do século V ao XV. Seus principais filósofos foram Agostinho e Tomás de Aquino. Foi um período marcado pela forte influência da Igreja Católica e pela tentativa de harmonizar a fé cristã com a razão filosófica, desde a patrística até a escolásticas. Os filósofos medievais deixaram um legado duradouro que ainda influencia o pensamento contemporâneo. Bom, agora eu vou deixar para o apresentador Ricardo falar sobre Renascimento e Iluminismo. O Iluminismo, no século XVIII, promoveu a razão e a ciência como os principais meios para entender o mundo. Filósofos como Kant e Voltaire desafiaram as tradições e promoveram ideias de liberdade e progresso. Este período também viu o desenvolvimento do método científico que enfatizava a observação e a experimentação como formas de adquirir conhecimento. O Iluminismo foi um tempo de grandes avanços em áreas como astronomia, física e medicina, como figuras como Isaac Newton, Galileu Galilei fazendo descobertas revolucionárias. Além disso, o Iluminismo influenciou profundamente a política e a sociedade, levando a movimentos que buscavam a maior igualdade e direitos humanos. Bom, agora o apresentador Afonso vai falar sobre a filosofia moderna e contemporânea. Bom, como o Ricardo disse, eu vou falar sobre a filosofia moderna e contemporânea. A filosofia moderna, que surge entre os séculos XVI e XVIII, foi marcada por grandes mudanças no pensamento ocidental. Nessa época, filósofos como Descartes, Locke e Kant buscavam respostas usando a razão e a ciência. Eles debatiam se o conhecimento vinha da razão, que é o racionalismo, ou da experiência, que é o empirismo. Também discutiam o papel da natureza humana e da sociedade, com ideias como o contrato social, que influenciaria as bases da política moderna. Com a revolução científica de Newton e Galileu, o pensamento filosófico começou a se afastar das tradições medievais, buscando explicar o mundo de forma lógica e científica. A razão e o método científico se tornaram centrais. Já a filosofia contemporânea, do século XIX em diante, reage a essas ideias modernas. Filósofos como Nietzsche, Marx e Sartre começam a questionar as certezas da modernidade. O existencialismo, por exemplo, traz o foco para a liberdade individual e o sentido da vida. Já Marx critica o capitalismo e as estruturas de poder. Outro movimento importante é o pós-modernismo, que desafia as grandes narrativas e coloca em xeque verdades absolutas. Por fim, a filosofia contemporânea nos leva a pensar sobre o poder, a linguagem e a subjetividade, com pensadores como Foucault e Wittgenstein. Enquanto a filosofia moderna busca respostas sólidas, a contemporânea nos convida a questionar e desconstruir essas mesmas respostas. Obrigado por nos acompanhar nessa viagem pela história da filosofia e até a próxima.